E se a morte não existisse da forma como pensamos? E se o que chamamos de fim fosse, na verdade, uma transição? Essas perguntas ecoam em momentos silenciosos, quando nos pegamos refletindo sobre a vida, o propósito e o que pode existir além do que os olhos enxergam. Neste vídeo, vamos explorar um dos temas mais misteriosos e provocativos da existência humana, o que acontece depois da morte, mas sob um ângulo que conecta espiritualidade e ciência moderna. E não se trata de crenças religiosas tradicionais ou ideias distantes da realidade. Vamos falar sobre física quântica, consciência e a possibilidade de que a mente, ou algo além dela, continue mesmo após a desativação do corpo físico. Se você já sentiu que existe algo a mais do que apenas o mundo material, se já teve intuições, déjà vus ou aquela sensação de conexão com algo maior, este vídeo vai fazer você repensar tudo. Prepare-se para uma jornada de expansão, onde a espiritualidade encontra a ciência para abrir novas portas de compreensão sobre quem somos e o que podemos ser além da matéria. O medo da morte é quase universal, mas você já parou para pensar de onde ele vem? Grande parte desse medo está enraizado nas tradições culturais e religiosas que moldaram nossa visão do mundo ao longo dos séculos. Nas culturas ocidentais, especialmente, a morte foi muitas vezes retratada como um ponto final, um término definitivo que gera incerteza e ansiedade. Esse conceito cria um tabu, algo tão desconfortável que evitamos falar sobre ele, mesmo sabendo que é inevitável. Além disso, a sociedade moderna, dominada pela lógica materialista, reforça a ideia de que somos apenas um corpo físico, e que, com a morte do corpo, tudo simplesmente termina. Essa visão deixa muitas pessoas perdidas e assustadas, porque apaga qualquer esperança de continuidade ou sentido além do visível. O resultado é uma angústia silenciosa que influencia a forma como vivemos. Nos tornamos mais apegados às coisas materiais, às conquistas superficiais, tentando preencher um vazio existencial. Mas, curiosamente, esse medo não está presente em todas as culturas. Em muitas tradições orientais e indígenas, a morte é vista como uma passagem natural e até sagrada. Ali, a vida é um ciclo, e a alma simplesmente muda de forma, lugar ou dimensão. Essa diferença mostra que o medo da morte é uma construção cultural, não uma verdade absoluta. Reconhecer essa origem é o primeiro passo para desapegar do medo. Porque, se entendermos que a morte pode ser apenas uma transformação, podemos começar a viver com mais leveza, coragem e conexão. E essa é a perspectiva que vamos explorar agora, mergulhando na própria natureza da consciência. Quando falamos sobre a morte, logo pensamos no fim do corpo físico. Mas o que realmente somos? Será que somos apenas uma combinação complexa de células, ou existe algo mais profundo, intangível e talvez imortal dentro de nós? Essa coisa invisível que chamamos de consciência tem sido um dos maiores mistérios para filósofos, cientistas e espiritualistas ao longo da história. Tradicionalmente, a ciência reduziu a consciência a um produto do cérebro, um subproduto das reações químicas e elétricas que ocorrem em nossas células nervosas. Porém, essa visão enfrenta desafios enormes, especialmente quando tentamos explicar fenômenos como experiências fora do corpo, memórias de vidas passadas, ou estados de meditação profunda onde a percepção parece se expandir além do corpo físico. Diversas linhas de pensamento modernas sugerem que a consciência pode ser algo fundamental, não derivado, uma espécie de campo que permeia o universo, algo que existe antes, durante e após a vida biológica. É como se a consciência fosse uma espécie de energia sutil, que se manifesta temporariamente no corpo físico, mas que não se limita a ele. Essa ideia não é apenas especulação filosófica. Cada vez mais estudos em neurociência, física quântica e pesquisas com estados alterados da mente apontam para uma realidade onde a consciência é independente do cérebro. Isso abre um espaço para imaginar que a consciência pode continuar, mesmo após a morte do corpo. Se a consciência é essa essência que nos torna quem somos, então a morte do corpo físico não necessariamente significa o fim da nossa existência. Ela pode ser apenas uma mudança de estado, uma transição para uma forma diferente de ser. E é exatamente nesse ponto que a física quântica pode nos ajudar a entender melhor o que acontece no além. A física quântica surgiu para explicar o comportamento das partículas subatômicas, aquelas menores que os átomos.
e, com isso, acabou revolucionando tudo o que pensávamos sobre realidade. No mundo quântico, as leis da lógica tradicional parecem falhar. Uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, só decide seu estado quando é observada, e pode se conectar instantaneamente a outra mesma a milhares de quilômetros de distância. Essa última propriedade é chamada de entrelaçamento quântico, e ela muda completamente nossa noção de separação. Por trás de tudo isso, está o conceito de realidade não local. Isso significa que o universo, em seu nível mais fundamental, não é feito de objetos separados por espaço, mas sim de um campo unificado onde tudo está interligado. A matéria, como conhecemos, seria apenas uma manifestação densa de algo muito mais sutil, uma rede energética e vibracional que conecta tudo. Agora, pense nisso aplicado à consciência. Se ela também for parte desse campo quântico, então ela não estaria limitada ao cérebro ou ao corpo. Ela seria, por natureza, não local, ou seja, poderia existir em qualquer lugar, em qualquer tempo, e continuar mesmo após a morte física. Essa visão é compartilhada por diversos cientistas e teóricos contemporâneos, como Amit Goswami e Stuart Ameroff, que propõem que a consciência surge do colapso de ondas quânticas dentro de estruturas chamadas microtúbulos no cérebro, mas que também pode existir fora dele. Essa conexão entre consciência e campo quântico nos dá uma chave poderosa para reimaginar a morte. Se tudo no universo está conectado e nada realmente desaparece, apenas se transforma, então a morte pode ser apenas uma mudança de estado vibracional, um ajuste na frequência da nossa consciência. Essas ideias ainda são debatidas, claro, mas abrem espaço para algo precioso, a liberdade de pensar além dos limites tradicionais. De ver a espiritualidade não como crença cega, mas como uma linguagem complementar à ciência, especialmente quando falamos daquilo que ainda não conseguimos medir, mas podemos sentir. Se a consciência pode existir fora do corpo, então há uma pergunta inevitável: existe alguma evidência de que ela realmente sobrevive à morte física? E, surpreendentemente, a resposta é: talvez sim. Hoje, acumulamos um número crescente de estudos científicos e relatos pessoais que apontam para essa possibilidade, especialmente nos campos da medicina, neurociência e parapsicologia. Um dos fenômenos mais estudados é o das experiências de quase morte, EQMS. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, sem atividade cerebral por minutos, voltam à vida relatando experiências vívidas, flutuar acima do corpo, atravessar túneis de luz, sentir paz profunda, encontrar entes queridos já falecidos, ou até assistir a equipe médica tentando reanimá-las. Muitos desses relatos coincidem entre si, mesmo quando vêm de culturas completamente diferentes. O mais curioso: algumas dessas pessoas relataram detalhes exatos do ambiente ao redor durante o período em que estavam, supostamente, inconscientes. Além disso, há estudos fascinantes conduzidos por médicos como o Dr. Samparnia, especializado em ressuscitação, que investigam casos de sobreviventes de parada cardíaca. Em vários deles, há relatos que não podem ser explicados apenas como alucinações, principalmente quando envolvem informações precisas que os pacientes não poderiam saber. Também existem relatos de crianças pequenas que se lembram de vidas passadas com detalhes impressionantes, muitas vezes verificáveis. O psiquiatra Dr. Ian Stevenson documentou centenas desses casos em todo o mundo, em que crianças descrevem nomes, locais e eventos que aconteceram antes de seu nascimento, e que, em muitos casos, foram confirmados. É claro que esses dados ainda não são provas definitivas, mas levantam uma hipótese poderosa: a consciência pode sim existir fora do cérebro e talvez sobreviva à morte. Para muitos cientistas, isso ainda é controverso. Mas para os que se dedicam a estudar esses fenômenos com seriedade, a conclusão é clara: há algo acontecendo que desafia os modelos tradicionais da ciência. E se abrirmos espaço para considerar essa possibilidade, uma nova perspectiva se abre. A morte deixa de ser um fim absoluto e passa a ser vista como parte de um processo mais amplo, uma transição consciente, talvez até intencional. E isso nos leva ao próximo ponto: o que realmente acontece nesse além? Se a consciência sobrevive à morte física, então para onde ela vai? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e também uma das mais intrigantes.
A física moderna, em especial a física quântica e a teoria das cordas, nos ajuda a repensar esse além não como um lugar físico distante, mas como um estado de vibração, uma dimensão sutil da realidade. A ideia de múltiplas dimensões coexistindo simultaneamente com a nossa não é apenas uma fantasia espiritual, ela tem base teórica. Cientistas sugerem que podem existir 11 ou mais dimensões além das 4 que conhecemos: altura, largura, profundidade e tempo. Essas dimensões seriam invisíveis porque vibram em frequências diferentes da nossa percepção física. Agora pense, e se a consciência, ao se desligar do corpo, simplesmente sintoniza outra faixa dessa frequência cósmica? Diversas tradições espirituais, do espiritismo ao hinduísmo, falam em planos sutis, como o astral, o mental e o espiritual, cada um com suas leis e níveis de vibração. E essas ideias encontram eco na linguagem energética da física. Tudo vibra, tudo emite frequência, inclusive nós. Quando morremos, nossa densidade física se dissolve, mas o campo vibracional da consciência pode continuar existindo em outra camada dimensional, compatível com sua energia. É como mudar o canal de uma rádio. Você não vê as outras estações, mas elas estão lá, basta ajustar a frequência. A morte, nesse sentido, seria essa mudança de frequência, uma transição do plano denso para um plano sutil, onde a consciência continua a se desenvolver, interagir, quem sabe, preparar-se para novas experiências. Alguns pesquisadores do campo da consciência chamam esse processo de desdobramento multidimensional, onde a alma, ou o campo de consciência, se projeta em diferentes níveis do universo. O médium brasileiro Chico Xavier e pesquisadores como Valdo Vieira descreveram com detalhes esses lugares espirituais como colônias vibracionais, onde almas se reúnem conforme sua frequência energética. Portanto, o além pode não ser um lugar fixo, mas sim um espaço vibracional compatível com o nosso estado de consciência no momento da morte. Isso muda tudo. Viver com mais consciência não apenas transforma a vida, mas talvez determine onde e como continuaremos a existir depois dela. Se aceitarmos que a consciência sobrevive e que o além é uma transição vibracional, então a morte perde muito do seu peso dramático. E com isso, surge uma pergunta transformadora: como seria viver se a gente realmente não tivesse mais medo de morrer? Durante milênios, o medo da morte foi um motor invisível das nossas ações. Ele nos empurra para a segurança, para o apego, para a urgência de fazer tudo antes que o tempo acabe. Mas quando você começa a enxergar a morte como continuidade e não como fim, a relação com a vida muda completamente. Ela deixa de ser uma corrida contra o tempo e passa a ser uma jornada de expansão. Você já parou para pensar que o medo da morte é, na verdade, o medo de não viver plenamente? Quando entendemos que a consciência continua, a urgência se transforma em presença. A ideia de perder tudo some e dá lugar à vontade de viver com propósito, com mais profundidade, com mais entrega. Essa nova visão, inspirada tanto pela espiritualidade quanto pela ciência, nos convida a mudar o foco. Em vez de se preparar para o fim, você começa a se alinhar com aquilo que transcende o tempo, sua energia, sua vibração, seus valores. Isso traz mais liberdade. Liberdade para escolher, para recomeçar, para desapegar, para confiar. E é aqui que a manifestação entra. Quando você vive com consciência de que tudo é energia, inclusive você, começa a perceber que pode cocriar a realidade. Medos antigos dão lugar à curiosidade e à coragem. Você se permite explorar, aprender, experimentar, sabendo que a vida é uma parte de algo muito maior, e que a morte não é um ponto final, mas uma vírgula em uma frase que ainda está sendo escrita. Pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam essa transformação. Ao voltarem, passam a valorizar mais o agora, a conexão com os outros, o que realmente importa. Não se trata de viver com pressa, mas com intenção, com mais autenticidade e menos medo. Essa é a proposta: transformar o medo da morte em um convite à vida real, consciente, vibrante. Porque, no fim das contas, talvez o grande segredo não seja descobrir o que acontece depois da morte, mas sim o que podemos fazer com essa nova consciência, enquanto ainda estamos aqui. E se, afinal, a morte não for o fim, mas apenas uma mudança de estação na jornada da consciência, o que hoje vemos como perda poderia ser, na verdade, transição. O que chamamos de fim,
uma passagem. Essa visão, fundamentada tanto pela espiritualidade quanto por teorias da física quântica, não apenas nos consola, mas nos liberta. Quando você entende que a consciência pode sobreviver, que existe continuidade além do corpo, surge uma nova maneira de viver, com mais leveza, mais intenção, mais coragem. A morte deixa de ser um tabu e se torna parte de um ciclo maior. Essa é a proposta que deixamos aqui. Viver como se a vida fosse infinita em possibilidades, porque talvez ela realmente seja. E se for, o que você vai escolher fazer com o tempo que ainda tem?